Think Tech está no ar. Meu nome é Cássio Politi, aqui com a Gartec a gente vai hoje falar de mercado de trabalho em tecnologia da informação. E eu começo essa conversa aqui com a nossa Estela. Tudo bem aí no seu mundo virtual, hein, Estela? Tudo ótimo aqui, Cássio. E por aí? Tudo bem também. Olha, Estela, eu queria ouvir a sua opinião, porque é muito difícil entrar no mercado de trabalho em tecnologia hoje, não é? Hoje não me parece tão fácil quanto era há alguns anos. O mercado está mais competitivo, o que exige habilidades práticas, portfólio e atualização constante. Porém, há muitas oportunidades para quem se especializa e sabe se destacar. Pois é o que eu ouço dizer, sim. O que você acha da gente chamar então um especialista para falar do assunto, hein? Acho excelente. Até porque eu ouvi dizer que o especialista em questão estuda profundamente o assunto. Ah, estuda mesmo, viu? E o nosso convidado que estuda muito o assunto do dia hoje, que tem a ver com o mercado de trabalho no mundo da tecnologia da informação, que a gente tem a honra de receber aqui hoje, é o Felipe Souza, gerente global de TI da CMPC, que é uma multinacional chilena de celulose e biopackaging, né, e é uma das principais empresas em âmbito global desse setor, celulose, biopackaging e afins. Ô Felipe, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Claro, é uma honra poder estar aqui e poder compartilhar um pouco aí desse bate-papo, de uma conversa franca e direta, e essa troca que é sempre importante. Maravilha. E do lado de cá, pela Positivo, o Fábio Welzel, que é nosso co-apresentador em vários episódios aqui. Muito bom ter você de volta aqui, Fábio. Obrigado por mais uma vez participar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade rica aí dessa conversa. E riquíssima, porque além de ser um executivo de uma multinacional na área de tecnologia, o Felipe está lançando um livro chamado Transição de Carreira, Seja um Profissional de TI. Né? Transição de Carreira, Seja um Profissional de TI. E o título do livro é autoexplicativo, né? Tem muito a ver com o tema que a gente se propõe a trazer hoje aqui. Né? O livro sai dentro de algumas semanas ou meses. Mas eu queria ir justamente no âmago da conversa aí com você, Felipe, no âmago do conteúdo que você se debruçou para preparar. A gente sabe que eu já escrevi 2 livros, eu sei que preparar um livro não é fácil, né? Mas quando a gente fala em atuação em TI para diferentes públicos, né? Quais são as oportunidades e as barreiras, hein, Felipe, que existem assim de cara quando você pensa para em quem gosta da ideia de trabalhar nesse mercado? Então, essa é uma excelente pergunta, porque é justamente as perguntas que eu recebo quando as pessoas têm interesse em saber o que eu faço efetivamente. E para todos os efeitos, assim, na cabeça da maior parte das pessoas, a tecnologia ainda é um buraco negro, né? Como se não tivesse, como só os nerds, ou só as pessoas que dominam cálculos, etc., poderiam acessar. Mas a principal barreira que eu diria em termos de acesso à TI, é justamente uma característica que é muito própria para quem já é de TI, mas que é totalmente possível ser desenvolvida para quem ainda não conhece TI, que é o interesse, a curiosidade, a descoberta e a gana por querer resolver problemas. Então, esse é um principal item que eu faço muitas abordagens em diversos pontos do livro. Sabe uma coisa interessante, Felipe e Cássio, né? Eu gostei muito do convite, realmente por causa do tema é muito interessante, né? E eu, na minha vida profissional, quando eu morava em São Paulo ainda, eu tive a oportunidade de dar aulas numa universidade particular em São Paulo, né? Estritamente a disciplinas de TI, né? Aula para cursos de ciência da computação e sistemas de informação. Então ali eu tive a oportunidade de ter alunos que estavam iniciando na carreira de TI
e alunos estavam concluindo cursos, né, e precisavam desse direcionamento, né, de entender quais são as carreiras, né? E na época eu lembro que eu comentava assim que a carreira de TI ela tem que ser encarada como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros, né? Porque você vai ver muitos caminhos possíveis de atuar, né? E você precisa ter essa persistência, essa curiosidade para explorar essas possibilidades que você tem, que são inúmeras, né, Felipe? Muitas e muitas carreiras dentro de tecnologia da informação. Exatamente. E um dos principais pontos que é bastante interessante na área de TI é porque é um estudo infinito. E porque são múltiplas disciplinas no qual você tem que estar sempre conectando as coisas. E antes havia um hiato maior sobre as atualizações tecnológicas, mas hoje em dia, com os adventos tecnológicos, com as melhorias, com inteligência artificial, com robotizações, inclusive com a divulgação assim, da informação acerca de tecnologia de maneira geral, a evolução de tecnologia, ela às vezes dura em 2 meses já temos algo novo. Antes eram a cada 10 anos, depois passou a cada 5, depois a cada 1 ano, daqui a pouco a 6 meses, daqui a pouco todo mês tem algo diferente sendo lançado. E isso te coloca justamente numa posição de constante evolução, de constante estudo, de aplicação. E quando se tem já uma base, isso facilita o entendimento daquilo que surge de novo. E é por isso que acaba sendo uma profissão tão empolgante, pelos caminhos que ela acaba proporcionando. E nunca é um tema só, você pode conectar inúmeras coisas, desde coisas muito tecnológicas a coisas não muito tecnológicas, e ainda assim permear por dentro de TI. Pois é, e você falou agora de inteligência artificial, né? São tantos temas que eu quero abordar com você, mas você já tocou nesse assunto da IA, que vai mexer na forma como a gente trabalha, né? Acho que tem um impacto desde lá, da base da pirâmide. O programador, por exemplo, esse cara tem a condição de fazer as mesmas coisas com muito mais facilidade, muito menos tempo, né? E em outras áreas, dados e tudo, né? Como é que você, Felipe, e você, Fábio, enxergam isso? Porque eu penso que, ao mesmo tempo que é uma mão na roda que você executa suas tarefas com muito mais rapidez, você corre o risco de se tornar mentalmente mais preguiçoso e mais despreparado. A partir do momento em que vamos pegar a programação, que é uma área uma coisa que eu adoro fazer. Eu me meto a programar já há muitos anos. Uma coisa é você, né, pedir para um chat GPT da vida, ou até uma IA mais específica, fazer um código para você, e você ir lá e, sabe, entender o que deu certo, o que deu errado, quando dá errado, o que você muda ali. Outra coisa é você não ter ideia do que você está vendo ali, né? Como é que vocês acham que isso vai impactar positiva e eventualmente negativamente a vida especialmente daquele que está ingressando na base da pirâmide de TI? Eu estou totalmente de acordo que existe essa possibilidade de que nos torne um pouco mais preguiçosos, sim, pela facilidade. É natural que o ser humano se acostume com aquilo que é fácil. Eu tenho menos trabalho. E a ideia do no-code acaba democratizando a ideia do desenvolvimento. Obviamente que a maior parte das pessoas talvez não vão conhecer estruturalmente os algoritmos, desde a parte mais básica à parte mais complexa. Mas isso acaba sendo pouco importante para essa geração que talvez não tenham tido acesso a uma base de construção de algoritmo, de entendimento das bases de hardware, de desenvolvimento, de construção de EPROM, de programação de EPROM. Então, para eles, isso acaba não sendo importante. Mas, e esse é um ponto positivo, porque é um ponto positivo pela facilidade. Mas, em contrapartida,
sem dúvida, isso traz alguns impactos negativos sobre a percepção da tecnologia como um todo, porque vira somente a ponta do iceberg. As pessoas acabam enxergando só a ponta do iceberg e não conseguem entender o porquê que aquilo efetivamente está funcionando daquela maneira. Isso e aí gostemos ou não, acaba sendo um ponto de evolução mental, porque me exige menos esforço. Muito provavelmente aqui todos nós aqui somos de uma geração onde tivemos que buscar dados em bibliotecas, não existia Google, então você tinha que se aprofundar cada vez mais em muitos temas. E assim, tá tudo bem, e tá tudo bem que não faz parte da evolução que hajam caminhos mais fáceis. Mas isso também diferencia também as gerações em termos de conhecimento e de profundidade de uma certa forma. Eu também compartilho dessa mesma linha de raciocínio sua, Felipe. A gente tem o lado bom e o lado ruim, né? E programação também, já programei bastante na minha vida profissional. A gente realmente tem uma abordagem até diferente quando você analisa um código, né? Mas está tudo bem também, né? Essa evolução, ela gera toda essa facilidade que um desenvolvedor tem hoje, né? Eu acho que aproveitando essa facilidade que as tecnologias possibilitam hoje, aliado à resiliência e à curiosidade de um profissional, ele pode ter mais tempo para estudar mais profundamente outros assuntos, né, ligados à carreira profissional dele, né? Se todo mundo tivesse, na minha opinião, né, se todo mundo tivesse essa abordagem, a gente aproveitaria muito mais as facilidades que são geradas hoje, né? Em programação, por exemplo, a gente está falando aqui, mas tem outras áreas que a gente pode ter essa mesma abordagem aí. Não, perfeito. E uma coisa que eu estava me recordando aqui, assim, e também tem o tempo de maturidade também das tecnologias e o quanto isso impacta também para a gente. E o porquê que eu cito isso? Eu cito isso porque, igualmente, da mesma forma como quando surgiu a ideia de RPA, de automatização, gerou todo um frenesi nos mercados sobre robotização de tarefas humanas, e aí isso conectado com agora eu vou ter a partir disso eu vou gerar uma base de dados X com data lake, etc. Considerando toda uma modernidade, sendo que na prática tudo isso precisou de um nível de maturidade até chegar exatamente onde nós estávamos. Por que eu comento isso? Porque, ao fim, hoje, a linguagem de programação mais utilizada, independente de IA, conectado com o IA ou não, é o Python, que foi criado em 1991. Entende? Então, assim, e aí está o poder da conexão e do impacto positivo e negativo da inteligência artificial. Porque, por exemplo, hoje existem bases específicas que conectam esse modelo de estrutura de dados, de estudos, pessoalmente falando, estudos acadêmicos, que facilitam muito. Mas, para você ver, foi utilizado uma estrutura de programação construída em 1991. Ou seja, o fluxo de maturidade até chegar nessa linha da inteligência artificial, percorreu um caminho de repertório, de experiência, de imersão, justamente para trazer essas facilidades hoje que a IA ou uma automatização pode trazer efetivamente. É interessante, né? O Python aí fazendo história. Outro dia, o CEO de um banco, que é na verdade, um banco, uma instituição financeira, a BIS, né? Eu vi ali na nuca dele a tatuagem que eu já tinha visto uma vez, /head e o body, né? Assim.
E eu tinha visto. E para quem conhece um pouquinho de HTML, não precisa explicar. Sim. Para quem não conhece, talvez seja inútil explicar. Mas é muito engraçada essa tatuagem. Já tinha visto uma vez num programador que trabalhou comigo nos anos 90, 2000. E eu lembro que eu falei para ele, eu falei, cara, se um dia, naquela ocasião lá, sei lá, 2000 e tanto, se um dia o HTML deixar de existir, essa tatuagem perde sentido. E ele falou lá atrás, uns 20 anos atrás, falou, não vai deixar de existir. É, ele acertou até aqui. Exatamente, exatamente. Então, o que mostra, eu contei essa história, né? Porque, poxa, você vê que a tecnologia ela perdura quando ela permeia um certo, né, espaço ali que existe em programação, web, SaaS, software, enfim, ela demora para sair, né? Mas o ponto que eu queria trazer aqui agora para você, Felipe, é assim, quando você fala do livro, você fala no livro no aspecto, né, pelo menos no título, tá, a transição de carreira, né? Seja um profissional de TI. Isso me faz pensar, quando você fala em transição, de alguém que estava em uma carreira e parte para outra de TI, né? Quais são os desafios para quem era, por exemplo, sei lá, o engenheiro ainda está mais ou menos perto, mas uma pessoa de marketing, às vezes, sei lá, alguém de RH, comunicação, direito, e por afinidade, por oportunidade, se encanta com TI e vai entrar ali. Quais são os pontos de atenção e de dificuldade que essa pessoa vai ter, diferentemente de alguém que da faculdade já veio direcionado para essa carreira? Não, perfeito. E tem um contexto sobre a ideia desse título de transição de carreira. Ao longo da minha jornada, desde a época de técnico, consultor, coordenador, até a fase de executivo, sempre houve uma curiosidade sobre o que era TI, e eu sempre era acionado por isso. E amigos que estudavam física médica, justamente estudantes de direito ou advogados já com OAB, obviamente que muito dos engenheiros tinham muito dos engenheiros, e um deles especificamente sinalizou assim, pô, eu estudei engenharia porque há 10, 20 anos atrás falaram que quem estudasse engenharia jamais ficaria desempregado, e hoje é uma luta para eu encontrar um espaço no mercado e etc. E tal. E aí foram me perguntando, cara, como é a área de tecnologia? O que eu preciso, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender de cálculo, eu preciso ter raciocínio lógico, como eu me comporto sobre isso? Quais são os desafios que eu terei? Então, ao longo desse período, eu sempre ia conversando e explicando. Para o cenário dos meus amigos que eram de direito, por exemplo, de uma forma muito prática, eu sinalizava assim, olha, você passou 5 anos da tua vida lendo inúmeras coisas, tendo que encontrar referências em inglês para ter um mínimo de concepção de como defender alguma tese ou algum item específico dentro da sua área. Falei assim, ó, convertendo isso, transportando isso para o cenário de TI, não seria muito diferente se você fosse um gestor de projeto de tecnologia, porque a imersão que você vai ter que ter de leitura, de entendimento de tópicos, de escutar as partes, os stakeholders de um projeto e tomar nota daquilo e associar com outras possíveis soluções, é totalmente factível e adaptável ao seu modelo de raciocínio que já está, do qual você perdurou aí de seus 5 ou 6 anos na parte de direito, por exemplo. Então, eu falei assim, o maior desafio, efetivamente, ele não quase nunca é um viés técnico. Porque
convenhamos, a parte técnica, tecnologicamente falando, a estrutura de repetição, e aí, Cássio, que é programador, sabe disso. Quanto mais a gente coloca a mão na massa em desenvolvimento, mais a cada erro que aparece lá, cada pop-up que aparece de erro, a gente gera para a gente uma resposta, a gente tem que voltar aquilo ali e tentar resolver. Beleza, isso aí vai ser um caminho totalmente natural. Agora, existe essa outra parte fora do técnico, que é mais cognitivo, que é totalmente aplicável para pessoas de outras áreas. Tanto que outras áreas, por exemplo, a pessoa de marketing, ela acaba se encontrando num design UX, por exemplo. Entende? Então, é possível, e aí está a magia, e eu falo até com bastante empolgação, e partidarista de tecnologia, né? Porque aí que está a magia, porque a tecnologia, ela para todos os campos profissionais que existem, existe uma conexão tecnológica para aquela profissão, sabe? Por exemplo, os profissionais de tecnologia, de maneira geral, eles acabam tendo uma percepção muito holística das profissões, porque quando ele precisa desenvolver, ou quando ele precisa gerenciar um projeto, ele precisa entender parte do negócio para poder desenvolver uma solução para aquele mesmo negócio. Então, a barreira ela é menos técnica e muito mais cognitiva, de você conseguir utilizar aquilo que você já tem de melhor, aquilo que você já utilizou na sua vida e transportar isso para um cenário que seja factível dentro de tecnologia. E essa é justamente a proposta que eu faço, essa conversão de utilizar o que você não perde nada do que você teve. Você reaproveita tudo que você teve e aplica dentro de alguma área específica de tecnologia. Que bacana, Felipe. Hoje eu estou na área comercial, né, em tecnologia da informação, e a gente acaba conversando com diversas áreas nas organizações, né? Eu já vi engenheiro civil indo para a área de cibersegurança, justamente pela conexão e afinidade da carreira anterior, agora em cyber. E vi também, olha só, muito legal a conversa, porque profissionais de humanas migrando exatamente para o que você comentou, user experience, porque ele sabe como a pessoa precisa ser tratada, quais são os passos importantes naquela jornada de experiência dele dentro de um CRM, um processo qualquer dentro da empresa. Então, tudo aquilo que ele desenvolveu naquela carreira primária dele é totalmente aproveitável e tem muita conexão com o TI, né? Então, assim, a única coisa que eu comento, né, quando me perguntam exatamente o que perguntaram para ti, é que tem que ser curioso e encarar como uma maratona, né? E descobrir as afinidades que você tem nas possibilidades em TI. Mas é exatamente. Mas Fábio e Felipe, a curiosidade eu concordo. Sim. Até é uma pergunta que eu, quando vou contratar alguém, não é uma pergunta eliminatória, tá? Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer. Qual outro interesse você tem na vida? E o que eu espero ouvir é uma resposta objetiva, clara. Eu gosto de história em quadrinhos. Uma pessoa que trabalha comigo, o Abreu, é alucinado por café. Entendeu? Ele estuda, faz curso. Cara, ele começa a falar de uma semente de café e tal. Eu acho isso um traço muito positivo, porque, o cara entende que a curiosidade, que ter outros interesses, né? Às vezes o mesmo grau de profundidade que ele busca no hobby dele, ele vai acabar buscando na profissão. Eu acredito nisso, eu vejo isso acontecer. Mas, ainda assim, queria fazer uma pergunta mais provocativa para vocês. Será que não tem um perfil que não bate, não dá? Ou a gente pode dizer, não, qualquer pessoa pode trabalhar com tecnologia. Invertendo um pouco o ângulo, se você falar assim, qualquer pessoa pode trabalhar com química e biologia. Eu falo, cara, eu não posso. Eu sou uma besta quadrada nesses dois temas. Não, vem aqui, se torne um paramédico.
nessa encarnação não vai rolar pra mim, desculpa. Eu não tenho, não entra, eu não tenho afinidade, não vai, cara. Então, assim, a mesma coisa se aplica com tecnologia, dependendo do perfil, o sujeito talvez seja ótimo em certa habilidade, mas, sei lá, em tecnologia, por uma razão qualquer, ele não vai performar. Tem isso ou dá pra dizer que qualquer um pode chegar em tecnologia? Perfeito. Olha, primeiro vou comentar sobre a sua consideração sobre o quanto o hobby, sobre a imersão de outros Ah, legal. cenários, faz muito sentido. Veja bem, eu tenho como hobbies algumas coisas específicas que auxiliam diretamente na minha profissão. Eu sou praticante de jiu-jitsu, treino praticamente todos os dias. E o jiu-jitsu é um xadrez, por exemplo, onde eu estou sempre em situações treinando com pessoas que são muito mais fortes do que eu, são muito mais pesadas do que eu, e eu tenho que encontrar uma saída para eu daquele cenário difícil. E eu transponho exatamente essa mesma mentalidade para as minhas atividades dentro da tecnologia. Eu fiz conservatório de música, por exemplo. Então, a estrutura de aprendizado que eu utilizo para entender as músicas de Vivaldi ou de Johann Sebastian Bach é o mesmo processo cognitivo que eu utilizo para entender vários temas dentro de tecnologia e vice-versa. Então, eu achei sensacional quando você mencionou sobre isso, porque inevitavelmente eu acabei me Legal. identificando com esse cenário. Agora, sobre na segunda pergunta, de verdade, essa é uma super pergunta, porque é, eu de fato acredito que qualquer pessoa possa trabalhar com tecnologia, mas o inverso não é verdade. O inverso não é verdade. Assim, eu vou te trazer um exemplo prático. No ano passado, eu estava de férias em Orlando, né, com meu filho, e eu encontrei um amigo que é farmacêutico e tá morando em Orlando. Ele, Felipe, cara, sou farmacêutico, eu era farmacêutico no Brasil, trabalhando com outras coisas, e aqui eu estou trabalhando com outra coisa, estou querendo entrar no mercado de TI, como é que eu faço? E o que você fazia? Cara, eu analisava, eu organizava as fórmulas, gerava planilhas, dados eu falei, é mesmo? Beleza, então deixa eu te apresentar um cenário aqui que vai te interessar bastante, que era justamente a parte de análise de dados de BI, sabe? Então, eu fui ajudando ele a conectar esse cenário. Mas eu confesso, Cássio, que um cara de TI, eu acho que ele teria um pouco mais de dificuldade de atuar em alguns outros cenários. Pelo perfil de atuação e de comunicação, eu acho que seria um pouco mais trabalhoso. Eu não diria que seria impossível, mas seria uma tarefa mais difícil do que alguém que seja de qualquer outra área migrando para a TI. Porque a TI, para todos os efeitos, existem áreas que são mais lúdicas, que são de análise, são de escrita. Não necessariamente você vai ter que entender os algoritmos, como a gente falou, como nós comentamos. Mas quando um profissional de TI vai se enveredar num cenário de, vou estudar medicina, vou estudar física quântica, até acho que vai, mas eu acho que seria uma tarefa um pouquinho mais árdua. Eu compartilho contigo, viu, Felipe? Eu acho que todo mundo pode vir para a área de TI, mas TI não é todo mundo que pode. Eu vou pegar um exemplo bem mais simples. Eu jamais conseguiria tirar sangue de um outro ser humano ou de um bicho qualquer. Eu ia desmaiar. Então, mas assim, a carreira de TI, muitos pensam que é só desenvolvimento, né? Ainda tem um estigma, assim. O que eu comento é que não é nem um bicho de sete cabeças,
Basta fazer o mesmo processo que o Felipe comentou agora, de achar as pontas e ajudar na conexão. Aí você vai chegar, talvez, num ponto onde a pessoa vá se encontrar dentro de uma disciplina de TI. E aí, assim, fazer essa transição. E aliado a isso, eu ainda coloco mais uma cerejinha aqui. Dentro de uma organização, a gente tem a possibilidade de ter inúmeros talentos que precisam ser só lapidados ou ter uma oportunidade de um gestor que consiga enxergar isso para trazer para o time, né? Para trazer para a área de TI. Isso eu vi bastante na minha jornada aqui, viu, gente? Olha, isso daí é super interessante. Assim, dois complementos sobre esse tema é que uma das facilidades para quem não é de TI é que nos últimos 20 anos, todas as pessoas estão imersas na tecnologia, quer elas gostem ou não. Através da rede social, através do banco, a forma como você se relaciona com a vida, ela te jogou nesse cenário tecnológico. Você não frequenta mais bancos, as mídias online, a forma como você estuda. Então, isso são todos itens que acabam gerando algum tipo de conexão que facilita um pouco dessa transição, por menor que seja esse contato, né? E, igualmente, ao longo da minha carreira, Fábio e Cássio, esse é um ponto que eu gostava muito de fazer. Eu identificava pessoas da operação que eu entendia a forma como eles pensavam, como entendiam do negócio. Eu falei assim, cara, essa pessoa... É o que é mais lógica, Felipe? Muito mais associado à lógica? Sim, sim, a forma como eles raciocinavam e como eles entendiam o processo de negócio, eu falei assim, cara, isso é totalmente aplicável aqui no meu time. E aí eu trouxe, assim, por exemplo, nos meus times atuais, tinha uma pessoa que era engenheiro mecânico, de fábrica, entendeu? Mas utilizava só o ERP, controlando as ordens de manutenção, mas o interesse, a lógica, como ele raciocinava, eu falei assim, cara, eu consigo aproveitar isso, ele dentro de tecnologia. Tanto que em pouco tempo ele virou meu sucessor, eu promovi ele para uma posição de IT Coordinator, ele é um TI coordenador, tem um COI de excelência de projeto de desenvolvimento, e era um engenheiro mecânico. Na minha época de varejo, eu peguei uma pessoa que fazia picking com a pistola, e coletava material, mas entendia tão bem da operação que eu consegui inserir ele num cenário de gestão e controle de sistemas de WMS, porque ele entendia o fluxo, conseguia identificar onde tinha uma possível parada. Então, se parou aqui, então provavelmente foi nessa etapa do processo. Para um desenvolvedor que escuta isso, ok, já vou na tabela X, vou fazer o ajuste que é necessário e vida que segue. Então, de verdade, esse é um ponto que eu gosto muito, de identificar esses valores que não necessariamente são de TI e que são totalmente aplicáveis e têm a possibilidade de performar muito bem na área de tecnologia. Uma coisa que a gente se depara bastante também, Felipe, é a questão da cultura de inovação, que as empresas hoje abrem células disso e promovem aqueles, né, alguns chamam de hackathons, né? Exato. Qual é a sua percepção em cima disso, né? Isso promove realmente a descoberta de novos talentos, né? E novas possibilidades dentro da corporação, né? Sim, inclusive esse é um excelente caminho justamente para identificar esses novos talentos. Assim, antes existia um pouco de preconceito, que nós sempre chamamos dos shadows ITs,
que eventualmente tinham acessos ou gostariam de ter acesso a itens de tecnologia sem ter uma base específica. Isso era muito conflitante nos ambientes corporativos. Mas com o passar do tempo, foi se entendendo que se um profissional de TI ele tem outros itens que são talvez muito mais profundos a resolver, por que não conceder a possibilidade de uma pessoa que trabalha lá com vendas ter um acesso controlado a um ambiente de PL/SQL para fazer um select, para fazer um select strict from, fazer a busca dele, construir uma query que seja útil para ele naquele momento. Normalmente, todos esses itens eram direcionados sempre para o time de TI. Preciso disso. Então, as demandas eram inúmeras. Então, essa democratização, essa busca, por exemplo, essas iniciativas de hackathon, por exemplo, cara, acaba sendo um total aliado para a tecnologia. O que antes já foi vilão, hoje passa a ser um aliado porque os profissionais eles conseguem atuar de uma maneira muito mais estratégica, conectando aquilo que é preciso conectar, gerando insumos, e aí a TI passa a ser totalmente colaborativa e vista como parte do negócio, efetivamente, porque ela está compartilhando o recurso que ela tem em benefício dos usuários, em benefício da empresa. Então, eu acho que foi uma quebra de barreira que, para mim, eu entendo que é muito positiva. Muito bem. E para a gente fechar, Felipe, o livro vai estar disponível nas livrarias, web e tudo mais, é isso? Sites como Isso. Amazon e tudo Sim, mais. em todas as livrarias digitais, em todas as livrarias físicas igualmente. Assim, e esse livro, Cássio e Fábio, ele literalmente é um incentivo ao leitor à superação dos medos, literalmente, a investir no aprendizado, a construir, como nós conversamos aqui, a construir uma carreira totalmente alinhada com as suas paixões e habilidades que ele já possui. Assim, é literalmente um documento de convite à ação, na verdade. E assim, com todas as possibilidades que a tecnologia pode promover. Então, eu fiquei muito contente de ter conseguido desengavetar esse projeto e, na verdade, e todos os gatilhos que me proporcionaram essa possibilidade, todas as perguntas que me foram feitas ao longo da minha carreira, que me geraram insumos para poder gerar esse conteúdo e entender que eu poderia, de alguma forma, estar contribuindo com conhecimento, com aprendizado, naquele eterno fluxo que a gente tem de aprender e ensinar, de aprender e ensinar. E nada é mais gratificante do que esse processo. E é justamente isso que eu trago como proposta. Concordo plenamente. O Fábio, como professor, sabe, eu fui professor também. Centenas e centenas de cursos livres e MBAs, tudo. Então, quando você ensina, você aprende muito. É incrível isso, né? Ô, Felipe, quero te agradecer muito aí pelo papo. Obrigado mesmo e muito sucesso com o livro. Pô, eu que te agradeço. Para mim é uma honra incrível, uma oportunidade assim incomensurável aí de poder conversar com vocês e compartilhar um pouco sobre tecnologia, um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre as demandas, as dificuldades, as percepções sobre tecnologia. Por mim, eu ficaria aqui horas e horas e horas falando e a gente teria assuntos e mais assuntos, principalmente pela expertise de vocês, assim, e muito obrigado
pelo convite, por terem me deixado muito à vontade. Sensacional, coração muito grato. Não, a gente agradece, por mim também ficaria aqui horas, viu? E, Fábio, obrigado mais uma vez aí por trazer toda a sua bagagem, a sua experiência para dentro do podcast. Não, eu que agradeço, Cássio e Felipe, a conversa riquíssima, conteúdo muito legal, muito suave, né? E também ficaria horas aqui compartilhando experiências e ponto de vista, o que a gente vive no dia a dia. E fora a paixão pela TI, né? Esse é um tema que eu comecei com 14 anos, ano que vem são 40 anos de jornada aí, então dá para falar bastante. Muito bom. Olha, a única coisa que eu lamento nesse papo é já não ser tão novo para poder sonhar com uma carreira longínqua em tecnologia. Isso é bobagem. Idade não é uma barreira real em tecnologia. Experiência de vida, disciplina e visão estratégica podem ser grandes diferenciais. Muitos começam após os 40 ou 50 anos e têm sucesso. Nunca é tarde para recomeçar. Ah, gostei da mensagem, Estela. Então é isso aí. Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?